Sem dúvidas, nos últimos anos, a Rússia foi um dos países a desempenhar um papel vital no cenário global. Para ser mais específico com você, desde a época da grande e poderosa União Soviética, os russos sempre foram vistos como os mais prováveis e possíveis causadores do apocalipse. E de fato, todo o seu arsenal militar garantia que eles teriam sim a capacidade de fazer isso, mas até hoje não chegamos ao ponto de ser necessário a utilização de tais recursos. Porém, isso não quer dizer que eles simplesmente pararam de fabricar ou até mesmo aperfeiçoar os seus equipamentos. Muito pelo contrário. Atualmente, a Rússia está trabalhando em um projeto que está literalmente aterrorizando diversos países ao redor do mundo todo. Para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, todos estavam pensando que tudo isso se tratava de apenas um boato, já que nada realmente concreto havia sido revelado ainda. No entanto, recentemente a Rússia divulgou que esse mesmo projeto já está em sua fase final. Inclusive, eles começaram até a fazer simulações do quão destrutivo seriam os impactos desse novo equipamento, fazendo assim muitos acreditarem que na verdade eles estão mandando uma espécie de alerta para o mundo de que muito em breve as coisas poderão passar para o próximo nível. Mas será mesmo que a Rússia possui um equipamento tão poderoso? E por que esse equipamento está causando tanto medo na liderança de diversos países? Bom, para você entender ainda melhor tudo isso, precisamos falar sobre um outro exemplo de equipamento russo cuja defesa por meio de mecanismos antiaéreos é teoricamente impossível. Praticamente durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, a tática empregada para derrubar as aeronaves inimigas era basicamente efetuar o máximo de disparos possíveis em direção ao alvo, já que os mesmos voavam em altitudes significativamente baixas. Porém, após o fim de todo esse conflito, novas aeronaves muito mais potentes e muito mais velozes começaram a surgir. Isso obrigou os países a modificarem seus sistemas de defesa antiaéreos. Para isso, é claro, foi empregado o uso de mísseis, e mais tarde eles se transformaram nos famosos mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro hipersônicos que conhecemos hoje. Lembrando que tanto o míssil balístico quanto o míssil hipersônico podem ser interceptados, porém existe um outro tipo de míssil russo cuja defesa é praticamente impossível, e o nome desse míssil é KH-47 Kinzhal. Segundo a própria Rússia, esse míssil tem a capacidade de atingir aproximadamente 14.000 km/h e tem uma autonomia de cerca de 3.000 quilômetros. O problema é que esse míssil, apesar de ter um poder de destruição relativamente alto, ainda não consegue chegar nem perto do nível nuclear. Sendo assim, atualmente, a única coisa que poderia causar medo em diversos países e ao mesmo tempo ter um poder de destruição a nível apocalíptico seria um míssil semelhante ao KH-47 equipado com ogivas nucleares. Porém, como você já deve ter imaginado aí, o tamanho desse míssil não comporta o número de ogivas necessárias para que isso seja possível. E caso ele seja adaptado, com certeza ele iria perder outras características, como por exemplo a sua própria velocidade, se transformando assim em um alvo fácil para os mecanismos de defesa. Muito recentemente, a Rússia confirmou a existência de um equipamento que até então era considerado apenas um boato. Diferente dos mísseis hipersônicos ou até mesmo dos mísseis balísticos intercontinentais, esse novo equipamento não se propaga por meio do ar, mas sim através da água. Por volta de 2018, a Rússia apresentou ao mundo o que seria o projeto de um submarino nuclear, apelidado por muitos como o submarino do apocalipse.
Mas o problema em si não é nem esse submarino, mas sim o que ele transporta. O submarino russo Belgorod K-329 pode transportar torpedos especiais carinhosamente apelidados de Poseidon ou Poseidon, obviamente fazendo referência ao famoso deus grego dos mares. Outro apelido muito popular para se referir a tal equipamento é simplesmente o torpedo do juízo final. Para você ter uma ideia, a própria Rússia diz ter completado as primeiras ogivas nucleares para serem instaladas dentro desse torpedo. E assim como o míssil hipersônico KH-47 Kinzhal, ele também entra na lista dos equipamentos invencíveis da Rússia. De acordo com a agência estatal russa TASS, uma fonte próxima à indústria militar e defesa da Rússia afirmou que vários testes de componentes principais do torpedo, incluindo a unidade de energia nuclear, foram concluídos com sucesso. Diferente de um míssil balístico intercontinental, esse torpedo, chamado de Poseidon ou torpedo do juízo final, tem uma velocidade de cruzeiro bem mais lenta, porém interceptá-lo é praticamente uma missão impossível, já que por sua vez ele consegue simplesmente contornar o relevo submarino, atingindo assim as principais regiões costeiras tanto da Europa como também da própria América do Norte. Para você ter uma ideia, nem mesmo os radares conseguem detectar esse tipo de equipamento embaixo do oceano. Por incrível que pareça, o Poseidon consegue simular o motor de um navio comum ou até mesmo baleias e cardumes de peixes. Dessa forma, ele se torna praticamente invisível em meio a toda a imensidão do oceano. Sem contar que o Poseidon também consegue carregar uma carga de ogivas nucleares com um potencial de destruição de 2 megatons. Já o submarino Belgorod pode comportar até 6 unidades desse mesmo torpedo. Agora imagina só o estrago que apenas um submarino pode fazer. Além disso, o Poseidon pode ser lançado a uma distância de aproximadamente 10.000 quilômetros do alvo, e quando ele chega no seu destino, ele simplesmente explode, causando um verdadeiro tsunami radioativo de até 2 megatoneladas, cerca de 100 vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima. Agora pensa comigo, imagina só um tsunami com ondas chegando na casa dos 20 metros de altura, simplesmente invadindo e dizimando todo o Reino Unido, por exemplo. Com certeza isso seria uma catástrofe sem precedentes, né? E para ficar ainda mais destrutivo, não podemos esquecer do fator radiação, já que o Poseidon é um torpedo nuclear. Sendo assim, além da destruição causada pela própria água, toda a região afetada sofrerá as consequências dos detritos radioativos por anos e anos. O grande problema é que, como a explosão ocorre a alguns quilômetros da costa, eventualmente também ela se espalha para o restante do oceano, afetando assim toda a vida marinha da região. Inclusive, a radiação também pode se espalhar por longas distâncias, sendo possível detectá-la em quantidades menores até mesmo na costa brasileira. Para você ter ainda mais noção do que eu estou falando, é só você pegar o que aconteceu lá em Chernobyl com a usina nuclear. Depois de muitos e muitos anos, aquela área ainda continua sendo restrita. Isso tudo devido aos efeitos praticamente irreparáveis da radiação. Agora, imagina um negócio desse acontecendo dentro do oceano e contaminando toda a vida marinha. Não podemos esquecer também que grande parte do comércio internacional é realizado por tráfego marítimo, e com certeza uma suposta explosão causada por um torpedo Poseidon também prejudicaria e muito toda essa cadeia e todo o sistema econômico a nível global. Embora a existência do Poseidon tenha sido classificada como apenas um boato, como eu falei para você muito recentemente, a Rússia revelou que possui sim tal equipamento, e que inclusive ele já está em fase de teste final. Não é à toa que a própria OTAN lançou um alerta sobre as novas movimentações do submarino Belgorod K-329, o submarino do apocalipse.
Segundo a OTAN, o Belgorod se deslocou para águas mais profundas, fora do alcance dos radares, sendo visto pela última vez no Círculo Polar Ártico, ou seja, nesse exato momento o submarino russo pode estar literalmente em qualquer lugar. Vale lembrar que esse tipo de submarino também é movido a energia nuclear, ou seja, a única limitação que ele tem é praticamente o fator alimento. Sendo assim, enquanto os tripulantes do submarino ainda tiverem comida, ele permanecerá submerso no oceano. Segundo algumas estimativas, o Belgorod pode aguentar até 120 dias sem precisar retornar à superfície, fora do campo de visão de qualquer tipo de radar. Sem contar que ele também carrega uma espécie de mini submarino, utilizado para fazer o reconhecimento do oceano e mapear as possíveis rotas para o lançamento dos torpedos Poseidon. Eu acho que só por aí já deu para você perceber o porquê muitos países estão extremamente preocupados com esse novo submarino russo, né? Vale lembrar que desde que o Vladimir Putin resolveu iniciar a invasão, tudo que ele mais quer é a vitória, custe o que custar. O fato é que no ponto que as coisas chegaram, não há mais volta para o Putin. Ou ele usa tudo que ele tem para tentar vencer, ou ele simplesmente aceita a derrota e parte dessa para melhor. E convenhamos, não me parece que ele esteja disposto a aceitar nada no momento, né? Inclusive, existe uma outra teoria, dizendo que a principal missão do submarino russo Belgorod é cortar os cabos submarinos de fibra ótica, causando assim uma espécie de apagão digital, ou seja, literalmente deixando o mundo sem internet e sem qualquer tipo de comunicação. Mas com certeza isso é um assunto para outro vídeo. Aliás, se você não está inscrito no canal ainda, já aproveita, se inscreve aí embaixo e não esquece também de ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder nada. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.